Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal atraído pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito conosco essa experiência aqui no nosso canal. Bem, vamos lá então, né? Nessa terça-feira. A primeira leitura de hoje é a continuação da leitura de ontem sobre a vinha de Nabote, né? Então, Acabe, ele vai tomar posse da vinha de Nabote depois do que Jezabel havia feito para conseguir a vinha, que mandou matar Nabote. Então, e agora Acabe vai sofrer as consequências, porque através do profeta Elias, então vai ser profetizado a sentença de Deus sobre Nabote, sobre Acabe, quer dizer. E aí nós vamos ver que a justiça pertence a Deus, porque Acabe matou Nabote, Nabote não se defendeu, simplesmente morreu, e agora Deus vai fazer justiça, dizendo que assim como Acabe matou Nabote, então ele vai sofrer as consequências. A família dele também vai morrer. Ele atraiu, por isso, a desgraça na família dele. E a gente vai ver que a primeira frase de Deus, através da boca do profeta, é: tu mataste e ainda roubaste. Porque ele matou Nabote e vai roubar a vinha, vai tomar posse da vinha dele. Então ele matou e roubou. Mostrando que muitas vezes um pecado vai atraindo o outro. O pecado, ele gosta de criar comunidade. Então às vezes a gente experimenta um pecado que junta com outro, que junta com outro. Então por isso que é a importância da gente, quando comete um pecado, imediatamente buscar se confessar. Não ficar acomodado no pecado, porque os pecados eles vão se acumulando e atraindo outros. A gente vai aumentando a carga de pecados que a gente comete, a gente vai aumentando a gente vai aumentando os riscos de se expor a mais outros pecados, às vezes até piores. Também é interessante a gente ver que Nabote queria a vinha e Jezabel vai matar porque ele queria. Muitas vezes, pelos nossos interesses pessoais, pelo nosso egoísmo, pelo nosso desejo de posse, pela inveja, pela cobiça, a gente vai acabar justificando os nossos pecados. Não, mas eu falei mal porque é uma pessoa difícil. Ah, mas eu menti porque para não acontecer uma coisa pior. A gente vai usando desculpas para justificar o nosso pecado, assim como está acontecendo aqui. Claro que aqui é um caso extremo, porque se matou uma pessoa. Talvez o pecado que você comete justificando não seja tão grave a ponto de matar alguém, mas ainda assim é pecado. E você está usando desculpas para justificá-lo. Então não existe justificativa para pecar. Não existe eu pequei porque o outro começou, eu xinguei porque o outro começou, eu briguei porque o outro me incomodou e ele fez primeiro. Olha a leitura de hoje. A justiça pertence ao Senhor. Então se alguém faz alguma coisa contra você, você não é o justiceiro que vai resolver, porque a justiça pertence ao Senhor. Então tem que deixar nas mãos dele para que ele resolva. A primeira leitura também vai mostrar para nós, traz um elemento muito importante, que mais uma vez vai mostrar que a mulher, como diz o Salmo 127, ela precisa ser uma videira bem fecunda para edificar a sua casa. Mas ela também, para a gente ver o papel da mulher na família, porque a mulher ela tem um papel muito importante. Só que quando a mulher não toma consciência do seu papel, ela pode acabar sendo a destruição da sua família. A gente vai ver, Eva dialogou com a serpente, comeu e deu para Adão. Dalila descobriu o segredo de Sansão e contou para os homens e cegaram e cortaram o cabelo dele. Jezabel viu Acabe chorando e mandou matar Nabote. Então a gente vê que a mulher ela é muito importante na família. Mas se essa mulher não é uma mulher sábia, se essa mulher não é uma mulher prudente, ela pode ser também a destruição da sua família. Então você que é mulher, né? E a maioria das pessoas que estão na igreja hoje são mulheres. Vocês precisam tomar consciência disso. Vocês são muito importantes para a família. Vocês são muito importantes para a sociedade. Mas se você é uma mulher imprudente, que não reza, que não pede sabedoria ao Espírito Santo, você também pode ser a destruição da sua família. Com decisões precipitadas, incitando às vezes o marido à vingança. Lembra também de Santa Rita, que tinha tantos motivos para falar mal, até abandonar o seu marido, mas ela ficou com ele até o fim, até ele se converter. Então talvez você possa ser um instrumento de conversão para sua casa, mas as suas atitudes não estão condizentes, então você está sendo a destruição da sua casa, como Jezabel. Então cuidado para que esse espírito de Jezabel não seja predominante na sua vida e na sua caminhada.
E aí nós vamos ver que ainda assim, quando Acabe faz penitência, quando Acabe escuta a profecia de Deus e faz penitência, Deus vai perdoar Acabe. Só que vai dizer, eu vou perdoar ele, mas os filhos vão sofrer. Porque todo pecado tem consequências. Assim como a morte de Nabote vai deixar consequências para os descendentes, também na vida de Acabe vão ficar as consequências. Então, Deus vai perdoar e não vai permitir a morte de Acabe de uma maneira violenta como havia prometido. Mas ele vai manter para os filhos, porque o pecado ele tem consequências. O pecado deixa consequências no ambiente, deixa consequências no mundo, deixa consequências na nossa própria vida. Então, a gente precisa entender isso. O pecado que você comete, Deus ele pode perdoar o seu pecado, e ele perdoa, mas ele não apaga as consequências do pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque além do pecado ser uma falta contra Deus, ele traz consequências que a gente nem sabe onde vão chegar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é mais um motivo para a gente lutar contra o pecado. É o medo das consequências de onde o meu pecado pode chegar e as pessoas que o meu pecado pode atingir. Quando nós vemos o Evangelho, nós vemos que Jesus desde ontem, está revisitando alguns ensinamentos da vida judaica e está ordenando eles. Porque o que todo mundo ouvia era: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Então era justificado fazer justiça contra o inimigo. Só que na primeira leitura a gente está vendo que a justiça pertence a Deus. Então eu não faço justiça com as minhas próprias mãos. O que fazem contra mim eu entrego nas mãos do Senhor, para que Ele veja, para que Ele corrija, para que Ele dê direção, para que Ele dê discernimento e faça aquilo que é da vontade dEle e o que Ele quer. Então, a justiça, ela pertence a Deus. Quem faz justiça é o Senhor, não sou eu que faço justiça. Então não é justificado eu me vingar. E também é interessante que eu devo amar o meu amigo e o meu inimigo, como diz o Evangelho. Porque eu amo a pessoa não pelo que ela faz, eu amo a pessoa pelo que ela é. Então, independente se ela me faz mal, eu amo, porque eu amo o que ela é e o Deus que habita naquela pessoa. E eu amo também porque eu amo a Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos ver que a perfeição, né, que ele vai dizer, portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição é fazer o certo. Eu não devo buscar vingança, eu não devo ser justiceiro. Então, quando eu busco fazer o certo em tudo na vida, eu estou vivendo um caminho de perfeição. A perfeição muitas vezes é mais simples do que a gente pensa. É só fazer o simples, fazer o certo, amar, se doar, se entregar e deixar tudo nas mãos de Deus. Principalmente o que foge do seu controle. Principalmente as dores e o que vem contra você. Deixe tudo nas mãos de Deus, porque Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.